Oi, bambuzeiras, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, a gente vai aprender a fazer esse chaveiro da Mini em fio de malha. Então, pega a agulha e vem. Eu vou passar agora para vocês os materiais que a gente vai utilizar para fazer, para produzir esse chaveiro. Então, a gente vai precisar de linha de malha preta, da cor preta e pink. Mas aí é da preferência de vocês a cor, tá? A gente vai precisar de 2 agulhas de crochê, uma número 8 e a outra número 4. Vamos precisar também de cola de silicone. Um alfinete. E uma tesoura. E um alicate desse tipo aqui, que é para mexer com bijuterias, pra gente colocar essa argola. A gente vai precisar de uma argola dessa também. Então, o primeiro passo é a gente fazer um anel mágico. Então, aquele de sempre, dá a volta aqui nos 3 dedos. Pega a agulha, passa por baixo e faz um ponto baixíssimo. Então, aqui a gente vai precisar fazer mais 2 pontos baixíssimos, que é uma correntinha aqui, totalizando 3 pontinhos. E mais 13 pontos altos dentro desse anel. Então, contando com a correntinha, nós vamos precisar ter 14 pontos altos dentro aqui do anel mágico. Eu vou finalizar e já volto aqui para vocês para mostrar como que a gente faz o fechamento. Então, finalizei aqui os 14 pontos altos. A gente pode fechar o anel mágico, pode puxar bem, tá, gente? O máximo que der aí, pra não ficar com um furinho no meio, então, puxa bem, pra fechar bem, o máximo que der. E, só pra confirmar aqui, a gente tem 14 pontos, tá? Então, conferindo aqui, tem 14 pontos. E agora, a gente vai fazer o fechamento. Como que faz o fechamento? Tem a correntinha, então, aqui no primeiro ponto de base, a gente vai introduzir a agulha e fazer um ponto baixíssimo. Tá vendo, ó? Tem aqui a correntinha, o primeiro ponto de base, a gente puxa e faz um ponto baixíssimo. Então, agora a gente vem aqui, após fazer o fechamento, e faz outro ponto baixíssimo, tá? A gente vai vir aqui, fazer outro ponto baixíssimo e fazer uma correntinha aqui com 3 pontos baixíssimos. Aqui é uma correntinha. E aqui mesmo, no mesmo ponto de base, a gente vai fazer 2 pontos altos, ó, no mesmo ponto de base, mais 2 correntinhas, ó, 1, 2, e fecha com o terceiro, a terceira correntinha no mesmo ponto de base. Então, aqui, ó, a gente já tem a nossa primeira orelhinha. Olha que gracinha, gente. Então, agora a gente vai fazer um ponto baixíssimo, porém, a gente não vai fazer no primeiro ponto de base. A gente vai pular o primeiro e fazer no segundo um ponto baixíssimo. Agora, a gente faz mais um ponto baixíssimo. E a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez do outro lado. Então, vai ser uma correntinha, mais 2 pontos altos, mais outra correntinha no mesmo ponto de base. Então, ó, já fiz a correntinha, agora eu vou fazer um ponto alto, mais um ponto alto. Faço aqui 2 correntinhas, ó, mais 1, 2, e fecho com a terceira lá no mesmo ponto de base.
Então, aqui a gente já tem as nossas duas orelhinhas formadas. E aqui a gente já consegue enxergar o rostinho da Mini. Agora a gente vai fazer aqui o acabamento, tá? A gente vai fazer pontos baixíssimos em todo esse arredor aqui, até a outra orelhinha. Então, eu sigo fazendo aqui pontos baixíssimos. Então, aqui, antes de chegar na orelhinha, a gente vai cortar aqui o fio que vem do novelo, pra gente fazer o nosso acabamento. Então, a gente puxa um pouquinho e deixa aqui uns 4 dedos de linha pra gente fazer o nosso acabamento. Então, eu insiro aqui a agulha na orelhinha, puxo pra trás, puxo lá pra trás. Vou puxar aqui novamente, mostrar como que a agulha fica aqui atrás. Então, eu puxo lá pra trás. É o fechamento que a gente faz normalmente. Então, agora eu insiro minha agulha de trás pra frente e puxo lá pra trás, tá vendo? Que ele forma um ponto baixíssimo aqui no nosso acabamento. Então, agora a gente vai esconder esses fios lá atrás, tá? E olha como que fica, que bonitinho, com o acabamento feito. Então, bora esconder esses fios aqui atrás. Então, eu pego a agulha número 4, que é a menorzinha, e vou puxando aqui. Esse daqui, que é o que vem do anel mágico, tem que tomar cuidado para não puxar para trás, para não desmanchar o trabalho. Então, sempre aqui no sentido horário, eu venho puxando, tá? Quem tem o ponto bem apertadinho, não há necessidade de colocar a cola de silicone, tá? O meu, ele é apertado, porém, eu acho que fica mais seguro a gente, no final, colocar uma gotinha de cola de silicone para o nosso trabalho não ter perigo aí de soltar, tá? Então, eu venho aqui e coloco uma gotinha de silicone e corto esse fio, tá? Então, aqui eu coloco uma gotinha de silicone, aperto aqui um pouquinho e corto esse fio. E eu vou fazer a mesma coisa aqui com o outro fio que veio do novelo, que a gente acabou de cortar. E já volto para mostrar para vocês como que a gente faz o lacinho. Para o lacinho, eu utilizei esse fio de malha pink. Tá vendo que ele abre? Todo fio de malha, se você abre ele, ele fica maiorzinho, tá vendo? Então, eu corto aqui um pedaço que eu queira que seja o tamanho do meu lacinho. E o outro que vai ser o meio do nosso lacinho. Então, como que a gente faz? A gente pega esse pedacinho menor, coloca aqui no meio, ó, tá vendo? E a gente vai utilizar agora o alfinete. Então, a gente espeta aqui, ó, com a primeira parte, unindo as duas partes. E vou fazendo aqui como se fosse uma costura no restante do tecido maiorzinho. Vai franzindo ele. E, tá vendo, ó, que já criou um formatinho de um laço?
Agora, eu venho aqui atrás e a gente vai colar um tecido aqui no outro, o tecido do meio. Ó, coloca um pouquinho de cola. A gente dá uma apertadinha aqui e fica super bem coladinho, tá? Com a cola de silicone. Coloca mais um pouquinho de cola pra gente fechar a outra parte. Essa parte aqui que sobrou, a gente corta. E agora pode tirar o alfinete. Dá uma ajeitadinha. Super fácil de fazer, gente. E o nosso lacinho tá pronto. Olha que mimo, que gracinha. Aí, a gente pode colocar aqui do ladinho ou no meio, fica a critério, eu prefiro na lateral. E agora, a gente vai colar aqui o nosso lacinho. Ó, conforme eu tinha falado, ó, pode colocar ou aqui, ó, no meio, ou aqui do ladinho, na lateral. Eu acho que fica mais bonitinho na lateral, mas vai a critério aí de vocês. Então, eu pego aqui a cola de silicone, coloco aqui um pouquinho no lacinho, na parte de trás. E só dá uma apertadinha aqui, fica super bem coladinho, tá? Olha que mimo, que gracinha que fica. Então, aqui a nossa mini tá pronta. Agora, eu vou colocar a argola aqui do nosso chaveiro. Então, a gente pega aqui a argolinha, pega o alicate e abre aqui o fundinho da argolinha, ó. E a gente pode colocar tanto aqui no meio, como aqui na outra orelhinha. Eu vou colocar aqui na orelhinha, ó, só inserir aqui, ó, dentro de um pontinho. Vendo? E colocar a nossa argolinha e apertar com o alicate. O nosso chaveiro está prontíssimo. Olha que coisa mais linda que fica, gente. É ideal aí para dar de lembrancinha nas festas. Ó, o tamanho dele ficou 8 centímetros de largura e a altura, contando com a orelhinha, fica 10 centímetros. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiver dúvida, gente, pode mandar aqui no comentário que eu respondo. Eu sempre respondo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar aquele like e acionar o sininho para sempre que tiver novos vídeos aparecer aí para vocês em primeira mão. Obrigada e até mais!